A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que criminaliza o aumento artificial e sem justa causa no preço de produtos e serviços de utilidade pública. É o caso da venda de combustíveis. A proposta, que prevê pena de até 4 anos de prisão para os infratores, vai seguir agora para análise do Senado. O texto foi enviado pelo governo como parte de um pacote de medidas para tentar frear a escalada de preços no mercado interno, diante da guerra no Oriente Médio entre Irã e Estados Unidos, que causou uma disparada no preço do petróleo. Para analisar se essa medida é efetiva e se seus impactos na cadeia de abastecimento são benéficos ou maléficos, conversamos agora com o nosso colunista do CNN Infra, Davi Zilberstein. Seja bem-vindo à nossa programação, meu caro. Um ótimo dia a você. Bom dia para todos também. E aí, mas ajuda ou atrapalha este projeto de frear reajustes injustificáveis para preços controlados aqui no país? A tua pergunta já ajuda pelo adjetivo que você usou aí, dos injustificáveis. Eu acho que, e objetivamente, atrapalha e muito. Eu acho que as coisas estavam caminhando numa direção boa. Eu estava ouvindo antes a entrevista do ministro da Fazenda, que vocês apresentaram agora, e as medidas que o governo tomou parcialmente estavam funcionando, e eu já vinha reiterando aqui na coluna mesmo, quando a gente já conversou anteriormente, que uma das condições necessárias para que essas medidas efetivamente funcionassem seria o mercado funcionando como ele funciona atualmente, ou seja, um mercado livre, competitivo e regulado. O que acontece é que, para que se tenha uma ideia, eu diria que houve no início aquele clamor, no início da guerra, como o próprio ministro falou, quer dizer, é uma guerra que não nos pertence, quer dizer, infelizmente é uma guerra, mas também está 5 mil quilômetros aqui e com causas que não têm uma relação direta, mas que têm um impacto direto aqui no Brasil. Então, numa situação de guerra, se a gente pegar, por exemplo, o caso da gasolina, a gasolina praticamente não teve um aumento significativo em relação aos valores anteriores. O diesel sofreu mais porque sofreu mais no mercado internacional, muito mais do que a gasolina. Por outro lado, se a gente pegar a curva de preços atualizada do diesel, a gente vai ver que lá fora subiu mais de 60%, o petróleo, o diesel subiu mais ainda, aqui ficou em torno de 20%. Então, nós não temos aqui uma situação tão crítica quanto se poderia esperar, quanto era a expectativa no início. O mercado estava funcionando muito bem. E eu diria que esse projeto que foi aprovado ontem, anteontem, na realidade, na Câmara, eu diria que ele é um imenso atravessador no sentido de, vamos dizer, que haja uma permanência das coisas funcionarem bem. E eu explico por quê. Ele primeiro relembra, a gente tem uma memória curta aqui no país, né? E muita gente, gerações novas, felizmente não conheceram a SUNAB. Antigamente a SUNAB era a Superintendência Nacional de Abastecimento, que controlava preços, e tinha o superintendente da SUNAB, era uma pessoa tão importante quanto o ministro da Fazenda, e era um desastre, a economia era uma imensa confusão. A gente só conseguiu organizar esse mercado de combustíveis quando o mercado foi liberado e, principalmente, o mercado se tornou competitivo e também, junto a isso, uma ação regulatória importante no caso da Agência Nacional do Petróleo. Quer dizer, essa conjuntura, essa situação, essa combinação de você ter as regras e você ter gente no mercado que não forma um cartel, diga-se de passagem, isso é super importante que se reitere, é isso que faz com que o mercado se ajuste. Agora, quando você, começa a falar em preço abusivo, ninguém sabe o que é preço abusivo, que vai ter que ser definido. O que é questões, por exemplo, supervenientes, que também ninguém sabe o que é. Ninguém sabe de que maneira isso vai ser feito, se pode ser o fiscal da esquina que pode querer aparecer ou querer fazer uma bela imagem de televisão. E também vai acontecer o seguinte: você vai estabelecer o quê? Uma margem, um aumento de margem? Então, quando você estabelecer um teto para a margem, vai todo mundo para o teto. Ou seja, você tabelou para o teto. Você vai estabelecer um preço teto também, vai todo mundo para o teto. Quer dizer, é uma destruição de alguma coisa que funciona, que vai contra o consumidor. Eu diria que esse projeto ele não vai contra
quem distribui, quem vende combustível. Ele vai contra o consumidor. Porque a revenda e a distribuição e a revenda ficam alguma coisa em torno de 13%. Então, vamos pegar um posto de gasolina, uma distribuidora com 5% de participação no mercado. Se ele aumentar 10%, se isso for considerado abusivo, alguém que tem 5% do mercado aumenta 10% por motivos diversos, você tem logística, a sua operação, questões de fluxo de... Enfim, você tem uma estratégia comercial no mercado competitivo. Se você aumentar 10%, você aumentou 0,5% no final da cadeia. Então, é ridículo o que, na realidade, a gente vai ver. Aparecer alguém e vai dizer assim, não, você está sujeito a 2 anos de prisão por causa disso. E o que vai acontecer? A pessoa que tem seu CPF condicionado a isso, ele vai dizer assim, eu não vou me submeter a isso. Então eu paro de vender o produto, porque pode aparecer arbitrariamente um burocrata qualquer e vai dizer que eu estou abusando. O termo abusar, que ninguém sabe direito o que é, e pode me levar a um processo criminal que pode me levar à cadeia. Aí o que acontece? O risco maior, Gabriel, e quem está nos ouvindo, é faltar combustível. Ou seja, hoje uma coisa que está funcionando, a gente não vê ninguém fazendo nenhuma manifestação importante ou o que seja, tem as medidas do governo das subvenções, tem o mercado operando, e leva-se em consideração que boa parte, por exemplo, do diesel, que eu falei que é o grande problema, ele é importado essencialmente pelo mercado privado. Hoje está funcionando. Você está colocando um imenso bode dentro da sala, criando um aspecto punitivo, de coerção, de intimidação, que é o pior dos mecanismos para você fazer o mercado funcionar. E fazer o mercado funcionar competitivamente é a melhor coisa que pode acontecer para o consumidor. Há risco para a caixa dessas companhias, porque eu conversei com diversos importadores e falaram o seguinte, Gabriel, eu estou aumentando meu preço agora porque no mês que vem eu vou comprar muito mais caro esse combustível. E se não aumentar o preço agora, eu não vou ter caixa para fazer essa compra. Eu vou ter que pegar dinheiro emprestado, capital de giro, que eu vou tentar ali negociar uma taxa adequada para comprar esse produto no mercado futuro. Bota em risco, talvez, caixa dessas empresas, para além do equilíbrio de preços, ô Davi? Oh, com certeza, Gabriel, porque quem tem risco de caixa vai dizer assim, eu tenho risco de caixa e se eu quiser contornar esse risco, que pode me custar mais caro, que vai ter um preço mais caro no final, eu corro o risco de ser preso, literalmente, não é? Não falta no setor de combustíveis gente que deve ser presa, que eu sei, a gente tem fora das grandes das distribuidoras e dos revendedores sérios, a gente sabe que tem muita coisa no entorno, nós que estamos mirando no crime errado. E tem uma coisa, tem um conceito na economia que é extremamente relevante e que está nos livros. A gente diz assim, quando você tem uma expectativa de uma possível escassez, você naturalmente tem uma restrição de demanda e um aumento de custos e preços. Isso é natural, por exemplo, se é uma sinalização, a gente está vendo que a questão da guerra está se estendendo mais do que se imaginava, de que pode haver falta de um produto, a demanda pode aumentar no primeiro momento, porque quem precisa daquele produto vai querer se abastecer, e quem vai comprar diz assim, se vai aumentar o preço, eu tenho também que me garantir, você está falando do fluxo de caixa, que o meu fluxo de caixa seja capaz de atender o mercado. Então, na realidade, muitas vezes quem está trabalhando, organizando, tendo uma estratégia comercial, seu planejamento empresarial para poder atender o mercado, muitas vezes você precisa eventualmente ter uma garantia de caixa, porque é impossível no mercado, aos custos do capital hoje, então ele pode ser punido. Ou seja, você pode ser punido exatamente por querer atender o mercado e deixar o mercado funcionando. E é um mantra que eu repito sempre, porque o combustível mais caro é aquele que falta. Então, nós estamos caminhando com esse projeto, espero que o Senado tenha consciência dessa questão. Nós estamos caminhando exatamente para um processo de criminalização quem não pratica crime. Então, claro, se fala do CAD, o CAD tem que agir em termos, se for configurada a questão de cartel, que não existe hoje, não existe nenhum processo ou nenhuma demanda em relação a isso, ou seja, nós temos um mercado que é competitivo, então nós estamos criando um crime onde ele não existe, criando um crime que pode efetivamente vai prejudicar o consumidor no final da linha, não tenha dúvida em relação a isso.
Agora, Davi, a gente tem capacidade de fazer esse tipo de fiscalização, já que a ANP vem sofrendo com baixo orçamento já ao longo dos últimos anos. Inclusive, teve de interromper algumas pesquisas de qualidade de combustível que fazia periodicamente porque estava faltando dinheiro. Quem que vai controlar esse tipo de preço? Como é que vai funcionar? A gente tem uma ideia de como vai ser articulada essa regulação no Brasil? Eu diria que é um grande problema para a ANP. Primeiro porque a ANP ela não foi configurada na sua essência para esse tipo de coisa. A ANP não vai buscar boi no pasto, quer dizer, no fundo é isso. Essa expressão também é para quem conhece antigamente. A ANP não tem meios, tanto na questão da sua formação quanto de pessoal, seguramente. Quer dizer, está se atribuindo à ANP, primeiro, alguma coisa que não caberia a ela fazer, e segundo, como você está falando. Eu não sei te responder exatamente se ela tem pessoas em relação a isso, mas se a gente pegar o histórico do que vem acontecendo em relação às agências reguladoras de uma maneira geral, com cortes sucessivos de orçamento, você atribui. E outra coisa, nós temos mais de 40 mil pontos de revenda, nós temos quase 150 distribuidoras, um mercado que ele é ajustado, funciona como qualquer mercado, tem imperfeições que se ajustam naturalmente. Eu acho muito difícil, inclusive, você, eventualmente, pontualmente, você pode chegar e dizer era X, agora é X mais 2, é X mais 3. Aí você diz assim, isso é abusivo, não é abusivo. Aí você tem que levar isso para alguém. Eu acho que é uma situação praticamente impossível de você caracterizar, a não ser que queira. Eu acho que isso não acontece no caso da ANP, ele vai querer, mas você não pode impedir, por exemplo, de alguém com um coletinho querer fazer bonito e querer fazer alguma coisa que, enfim, para mostrar serviço que aparentemente é bom, mas no final ele está prejudicando muito a sociedade. Mas como a sua pergunta faz todo sentido, como essa operação de controle vai acontecer. Além do que, eu acho o seguinte, eu acho que o Senado, quando analisar esse projeto, eu acho que ele vai perceber que é um projeto absolutamente sem aderência ao que está acontecendo hoje. Ou seja, é uma coisa que talvez numa época, quando se tomou um susto com a questão da guerra, quando o projeto foi apresentado, houve uma necessidade do governo, junto com as subvenções, de dizer nós vamos dar um jeito nisso aí. Agora, na prática, ele é um projeto que vai criar uma enorme confusão e vai causar um enorme prejuízo para o mercado e, consequentemente, um enorme prejuízo para o consumidor.